Eu nunca acreditei nessas histórias de espíritos ou demônios, até que algo aconteceu na minha própria casa. Tudo começou de forma bem inocente. Uma antiga cadeira de balanço que encontrei em um brechó. Parecia perfeita para o canto da sala, mas desde que ela chegou, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, eram só barulhos à noite, como se a cadeira se movesse sozinha. Achei que era minha mente pregando peças, mas então as coisas ficaram muito mais assustadoras. Uma noite acordei com o som da cadeira balançando. Quando cheguei à sala, ela estava parada, mas a sensação de que alguém tinha acabado de sair dela era forte. Me convenci de que era o vento ou algo do tipo, mas quando voltei para o quarto, ouvi um sussurro. Você me trouxe de volta. Meu coração disparou. Decidi não contar a ninguém, mas a cada dia os barulhos ficavam mais intensos e a cadeira começou a se mover mesmo na minha frente. Desesperado, chamei um padre que minha avó conhecia. Ele chegou com um olhar sério, como se já soubesse o que estava acontecendo. Assim que entrou, ele parou na porta da sala e murmurou algo em latim. A cadeira começou a balançar violentamente e eu juro que vi uma sombra escura sentada nela. O padre olhou para mim e disse: "Isso não é só um espírito, é algo muito mais perigoso." Foi quando percebi que estava lidando com algo que nunca imaginei ser real. O exorcismo começou. Ele aspergiu água benta pela sala enquanto recitava orações. A cadeira se movia com tanta força que parecia que ia se despedaçar. O ar ficou pesado e um cheiro de enxofre tomou conta do ambiente. De repente, uma voz rouca e assustadora saiu do nada, rindo e dizendo que nunca iria embora. Eu estava paralisado, mas o padre continuou firme, enfrentando a entidade. Depois de horas de luta, o ambiente finalmente ficou em silêncio. A cadeira parou de se mexer e a sombra desapareceu. O padre, exausto, disse que tinha conseguido expulsar o demônio, mas me avisou que a cadeira deveria ser destruída imediatamente. Fiz exatamente isso. Queimei a cadeira no quintal, mas a sensação de ser observado ainda ficou por semanas. Hoje, toda vez que ouço o barulho de uma cadeira de balanço, sinto um arrepio correr pela espinha. Nunca mais trouxe nada usado para casa. E às vezes, ainda me pergunto se aquela entidade realmente foi embora ou se só está esperando a hora certa para voltar. Eu nunca acreditei em coisas sobrenaturais. Sempre achei que filmes de terror e histórias de fantasmas fossem só para entreter, mas tudo mudou na noite em que fui chamado para ajudar minha prima, Mariana. Ela morava em uma casa antiga, herdada dos avós, e sempre reclamava de barulhos estranhos à noite. Eu achava que ela estava exagerando, mas naquela noite a coisa tomou um rumo que eu nunca imaginaria. Mariana estava trancada no quarto, gritando em uma língua que eu nunca ouvi antes, e ninguém conseguia abrir a porta. Depois de muita insistência, o pai dela conseguiu arrombar a porta. O que vimos lá dentro me gelou até os ossos. Mariana estava sentada no chão, os olhos completamente pretos, e o quarto inteiro estava coberto de símbolos desenhados com algo que parecia ser sangue. No centro, havia uma vela acesa, mas ninguém tinha acendido aquilo. Mariana nos olhou e, com uma voz rouca que não era a dela, começou a rir. Aquele som não parecia humano, era profundo, como se viesse de algum lugar muito distante. Sem saber o que fazer, chamamos um padre que era amigo da família. Ele chegou rápido, com uma Bíblia e um frasco de água benta. Assim que entrou no quarto, Mariana começou a gritar, como se algo estivesse queimando por dentro dela. O padre começou a rezar e a temperatura no quarto caiu de repente. Eu podia ver minha respiração, como se estivéssemos no meio de um inverno rigoroso. Mariana se contorcia, gritava, mas algo naquelas orações parecia enfraquecer a coisa que estava nela. A certa altura, o padre jogou água benta sobre Mariana e ela reagiu como se tivesse sido atingida por ácido.
Ela gritou mais alto do que nunca e começou a falar sobre segredos da nossa família que ninguém, além dos mais velhos, poderia saber. Meu tio ficou pálido quando ouviu seu nome sendo mencionado junto a coisas que ele jamais tinha contado a ninguém. Foi então que todos entenderam. O que estava ali não era Mariana. Era algo que sabia demais, algo antigo e cheio de maldade. Depois de horas de oração, o quarto foi tomado por um silêncio assustador. Mariana desmaiou, e o padre, exausto, declarou que o espírito havia ido embora. Mas, quando olhamos para o rosto dela, percebemos que algo ainda não estava certo. Embora seus olhos tivessem voltado ao normal, havia uma expressão de vazio, como se uma parte dela tivesse ficado para trás. Desde aquela noite, Mariana nunca mais foi a mesma. Ela raramente fala, evita espelhos e diz que às vezes sente que não está sozinha. Eu nunca contei isso para mais ninguém até agora. Escrevendo aqui, sinto que talvez esteja exorcizando meus próprios demônios. Mas, de vez em quando, recebo mensagens de Mariana, sempre no meio da madrugada. São mensagens curtas como, ele está de volta. Eu bloqueio o número, mas as mensagens continuam chegando, de números diferentes. Talvez seja a hora de chamar o padre de novo. Ou talvez seja tarde demais. Eu sempre fui cético. Nunca acreditei em coisas sobrenaturais, fantasmas ou qualquer coisa do tipo. Mas o que aconteceu na casa da minha avó há alguns meses me deixou sem palavras. Ela morava sozinha, em uma casa antiga, cheia de histórias e segredos. Sempre achei que as velhas paredes rangiam por causa da idade. Mas naquela noite, as coisas mudaram. Tudo começou quando ela começou a reclamar de vozes durante a noite. Pensamos que fosse coisa da idade, talvez um pouco de demência. Até o dia em que eu mesmo ouvi, era um sussurro fraco vindo do quarto dela. Eu estava dormindo na sala quando ouvi. Levantei, achando que ela estava chamando por mim, mas quando cheguei no quarto, ela estava deitada, imóvel, de olhos arregalados, olhando fixamente para o teto. Perguntei se estava tudo bem, mas ela apenas murmurou algo que não conseguia entender. O quarto parecia mais frio do que o resto da casa, e o ar estava pesado. Um cheiro estranho, como enxofre, pairava no ar. Fiquei desconfortável, mas achei que era coisa da minha cabeça. Na noite seguinte, as coisas pioraram. Minha avó começou a gritar, mas não era um grito comum. A voz era grossa, rouca, como se viesse de outra pessoa. Fui até o quarto correndo, e ela estava em pé na cama, com os braços abertos, gritando palavras em uma língua que eu nunca tinha ouvido antes. O crucifixo que sempre ficava pendurado na parede estava no chão, quebrado. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Quando me aproximei, ela parou de gritar e me olhou com um sorriso que não era dela. No dia seguinte, chamei um padre. Eu não acreditava em exorcismos, mas não sabia mais o que fazer. Ele chegou com uma Bíblia e água benta. Parecia calmo, mas dava para ver que estava nervoso. Quando ele começou a rezar, minha avó riu, uma risada estranha que parecia ecoar pelas paredes. O quarto ficou mais escuro, mesmo com a luz acesa. O padre começou a suar e a rezar mais alto, enquanto ela falava coisas sem sentido, coisas que o deixaram pálido. Em um momento, ela caiu na cama, como se tivesse desmaiado. Depois disso, minha avó nunca mais foi a mesma. Ela não se lembra de nada do que aconteceu, mas eu lembro. O padre disse que o espírito foi expulso, mas o ar da casa nunca mais voltou ao normal. Eu me mudei, mas às vezes sonho com ela, com aquele sorriso assustador. Não sei o que realmente aconteceu naquela noite, mas uma coisa eu sei: nunca mais subestimo o desconhecido. Se você ainda acha que isso é apenas uma história para assustar, tudo bem. Mas acredite em mim, existem coisas que a gente não consegue explicar, coisas que vão além do nosso entendimento. E se algum dia você ouvir sussurros à noite, pense 2 vezes antes de ignorar.